Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos para apresentar a solução de mais um dos nossos exercícios. Dessa vez o exercício de fixação para a prova, o segundo exercício, referente à disciplina Contabilidade Básica 1, em que nós tínhamos a abordagem do conteúdo referente à nossa segunda prova. Então vamos lá. Pergunta número 1. Dizia o seguinte: conforme visto em sala, o inventário permanente refere-se a um controle de estoque que permite aos usuários de contabilidade obter a qualquer momento informações precisas quanto ao valor de cada item do estoque, sua quantidade e principalmente a posição do custo de mercadoria vendidas a cada venda, o que só é possível nesse sistema de controle de inventário. O critério para controle e avaliação dos estoques pode variar. Nós vimos em sala que são 3 critérios. Quais sejam? Os mais conhecidos são o PEPS, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair, e o EPS, que é o último a entrar, primeiro a sair, ou média móveis, que é o média ponderada móvel. No exemplo que nós apresentamos nesse enunciado, nós temos como método utilizado para variação do estoque o método PEPS. Pois bem, então nós temos aqui o inventário de estoque, como vocês estão vendo nessa nossa planilha, em que nós temos um campo que registra a data da movimentação de estoque, a operação de movimento, se de entrada ou saída, as quantidades de entrada e de saída com seus respectivos valores unitários e totais de cada operação. E aqui ao final dessa coluna demonstra os saldos acumulados após cada operação. Ok? Bom, se a gente prestar atenção, uma operação é muito lógica e relativamente simples. E o enunciado ele pede para, com base nisso, relacione as letras correspondentes aos respectivos valores. Na verdade, o que nós precisamos identificar, obviamente, com o conhecimento que nós adquirimos em sala, identificar o que representa cada célula dessas aqui, denotada pelas letras A, B, C, D, E e F, e relacionar os seus respectivos valores no nosso exercício. Então vamos lá, começando pela letra A, vejam, ela diz respeito ao quantitativo de saída referente à venda realizada no dia 15 de janeiro, que é a operação que se apresenta nesse nosso exemplo. Então nós temos aqui, na verdade, o item A não fala de quantitativo, ele fala do valor unitário a ser considerado. Então, dando continuidade, o valor unitário a ser considerado, aqui seria, nós temos 24 unidades adquiridas a um preço unitário A, cujo quantitativo em termos monetários totais nada mais é do que a quantidade vezes o valor unitário. E esse quantitativo, ele representará a acumulação do inventário. Ora, se no período anterior nós tínhamos 545.180 reais de valor de estoque, nós temos agora, é simples, 545.180, ok? E com a operação de venda, quer dizer, a diminuição de estoque, nós passamos a ter um valor de 423.742. O que de fato saiu foi a diferença. Ou seja, nós precisamos aqui só avaliar, antes de mais nada, quanto que saiu de estoque.
545 menos 423.742, ou seja, dá 121.438. Pois bem, como nós estamos aqui tratando de saída de estoque pelo método de primeiro entrar, primeiro sair, e se nós temos em estoque antes desta operação o quantitativo de 484 unidades, nós vendemos 24 unidades, então nós temos que avaliar pelos preços que existiam à época, o preço mais antigo. Se olharmos daqui para trás, veremos que nós temos no estoque 170 unidades ao preço unitário de 1.000, que é de 2 de janeiro, saldo inicial, 460 unidades ao preço unitário de 1.133, e aí nós tivemos também uma variação aqui de entrada no dia 5 de saída, no dia 5 de janeiro, de 146 unidades. E foi vendido 146 unidades pelo preço mais antigo, que era de 1.000. Portanto, o estoque que era de 170, esse preço unitário de 1.000, caiu 170 menos 146. Passou a ter 170 menos 146. Obviamente, vai sobrar exatamente os 24, que corresponde a essa operação. Ora, então, nós temos uma operação que registra o valor de 24 unidades sendo vendida ao preço mais antigo existente em estoque. Ora, nós temos aqui 484 unidades no estoque, sendo 460 ao preço unitário de 1.133, mais 24 unidades, porque das 170 que tinha aos preços de 1.000, 146 foram vendidos, ficaram 24. Então nós temos 24 unidades ao preço unitário de 1.000. Isso quer dizer que esta operação refletiu uma saída no valor unitário de 1.000, cujo valor total foi 1.000 vezes 24, ou seja, 2.400. Portanto, esta que foi a variação desta operação em estoque. Ou melhor, desculpa, 1.000 vezes 24 dá 24.000. Então, eu vendi ao preço unitário de 1.000 e constato que 1.000 vezes 24 dá 24.000. Portanto, a letra A corresponde a 24.000. Eu marcaria aqui nesse caso, então, a opção E, 24. Desculpa, a letra A é o valor unitário. Então, no valor unitário é de 1.000, a opção D, né? 1.000. A opção B, eu marcaria a letra E, de 24.000. E assim nós temos definido, então, a saída de estoque. Para a célula C, nós temos agora que calcular o quantitativo que ficou existente no dia 20 de janeiro após as operações que ocorreram até ali, quantitativo acumulado. Ora, veja bem, é só interpretar facilmente aqui o que nos mostra esse inventário. Vejam que após as operações de cada dia, no dia que houve qualquer movimento, que por exemplo 2 de janeiro, ao final desse dia, o inventário totaliza saldos em termos de quantitativos e valor. Então assim, aí houve um movimento dia 2, apresentou o saldo, movimento dia 5, apresentou o saldo, dia 15 e assim sucessivamente. Isso quer dizer que após cada dia nós temos a posição acumulada referente àquele dia. No dia 20 de janeiro, o que a célula C e D está nos pedindo? A C representa o quantitativo acumulado após todas as operações que ocorreram até 20 de janeiro. Ou seja, é só somar simplesmente os valores pelos respectivos valores unitários daquele dia e eu terei o valor total em estoque naquele dia, que nesse caso é somar 292 mais 67. Eu tenho 292 ao preço unitário de 1.133 e
tenho 167 unidades ao preço unitário de 1.080. Quanto que eu tenho em termos monetários? Vamos lá, 292 unidades a R$ 1.133 dá 33.836. E 160 unidades ao preço unitário de 1.080, nós teremos 180.360. Isso quer dizer que então nesse dia 20 de janeiro, que corresponde ao item C, é o somatório das quantidades, nos dá 292 mais 167, 459. E o respectivo somatório dos valores monetários acumulados vai nos indicar que nesse dia, então, nós temos esse saldo mais esse, que dá 511.196. Pois bem, então a letra C representa 459, que é o item F, e a letra D, 511.196, como nós mostramos aqui, que é o item B. Aí nós temos agora o item E, que é a célula representada, ela nos indica o que nós temos que evidenciar aqui como valor. Bom, essa aqui é bem simples, pois essa célula E, ela representa a quantidade da operação do dia, que aqui no caso é uma venda, vezes o seu preço unitário. Ou seja, essa célula quantifica, em termos monetários, o valor que nós tivemos de saída, que é a coluna referente às saídas, já que as entradas é esse primeiro conjunto de colunas. Portanto, nada mais simples do que tão somente multiplicar 304, que foram as unidades vendidas, ao preço unitário 133. Portanto, 304 vezes 133, 344, 432. 344.432, que é o saldo que deve constar aqui do item E. Portanto, a letra E corresponde à opção A aqui nesse caso, tá? 344.432. E aí restou então somente a opção F. A opção F, ela trata do valor do custo de mercadoria vendida. E lembra que a gente explicou em sala de aula que o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele é dado por a seguinte equação: estoque inicial mais compras menos estoque final. Essa é uma forma de calcular. Se vocês prestarem atenção, o estoque inicial mais compra menos estoque final é exatamente o somatório das vendas. Ou seja, o CMV ele é apurado pelo valor total de vendas, que é o resultado desta equação. Estoque inicial mais compra menos estoque final. No caso aqui, como é que eu sei disso? É só somar todas as vendas que ocorreram aqui nas colunas saídas. Então, no caso, nós temos 146.000 mais 97.438 mais 92.906 mais um valor mais menos, né? Menos 13, que aqui está um valor negativo, que é uma devolução de uma venda, então ele entra como saída negativada, porque foi vendido e está sendo devolvido. A devolução não é colocado como uma operação de entrada, como se fosse uma compra. A devolução de uma venda é o estorno dela, então a devolução é a venda em valor negativado. Então ela aumenta o estoque, porque a saída negativa é uma entrada, né? Nesse caso aqui seria menos 13.596, então tem que prestar atenção nesse detalhe. Mais a ocorrência aqui do item E, que nós já constatamos que deu 344.432 e mais 49.680. Bem simples. Então a gente soma
E aí nós temos o saldo apurado de 716. 716, deixa eu ver, tá certo aqui? 716.860. Deu um pouco divergente. Será que eu esqueci algum número aqui? 146, 97, 438, 92, 906, 13, 344, 432, 49, 680. Vamos apurar aqui o motivo. Aqui seria a opção C, né? Minto, C nada. Opção C, eu marquei letra C aqui. Letra C aqui é letra F, né? Aqui na opção C é F. Esse resultado aqui, vamos ver, teria que ser letra C. Vamos ver, 740, 860. Motivo da diferença, 24.000. Então devo ter realizado algum cálculo errado aqui. Já achei o cálculo errado. 1.100, não achei. 304 vezes 1.333, 344, 432. 24.000. Tá. É exatamente o item B que eu ocultei aqui, ó. Esse item aqui, ó, que eu esqueci de acrescentar o somatório, que é exatamente esses 24.000 que aqui está. Beleza. Então, mais 24.000 que eu tinha omitido aqui no meu cálculo, tá? Perfeito. Então, nós temos aí somado o total de saída, né? O total de venda, que dá 740, 860. E é isso aí. Então, nós temos como CMV, que é o total de vendas, 740.860, que corresponde à opção C. Ok. E assim, então, nós temos esse exercício referente à pergunta 1. Vamos à questão agora 2. Na questão 2, nós temos aqui a aula referente ao demonstrativo de mutações de patrimônio líquido. Na verdade, eu queria falar para vocês o seguinte: essa questão aqui, embora seja bem simples a resolução dela, porque esse demonstrativo chama de DMPL, Demonstrativo das Mutações de Patrimônio Líquido, ele analisa a variação desse componente patrimonial, que é o patrimônio líquido. E aí, nesse caso aqui, a gente deveria preencher os valores, já que nós temos o período da posição de finais de dois exercícios, um sucessivo ao outro, né? No caso 2012 e 2013, era simplesmente preencher os valores equivalentes ao capital social, né? De 2012 e 2013, reserva de capital, reserva de lucro, ou seja, esses componentes que aqui estão, e com isso apurar a diferença. Nós iríamos observar que a diferença nada mais é do que a diferença entre o 351.429 e 31 de 2013, que é o valor mais recente do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido no valor mais recente ele tem esse valor, e o mais antigo dá 314.13494, o que nos mostra uma variação. Eu subtraio um do outro e nos mostra que o nosso patrimônio líquido ele variou de 2013 menos de 2012, ele variou em 37.294,37. Variou positivamente, já que o mais recente é maior do que o mais antigo. Então, o patrimônio líquido aumentou. Aí aqui diz o seguinte, ó, reproduza no caderno do MPL acima e preencha os valores. A mutação total do PL entre os períodos analisados foi de 52.297. Vimos que não, então é errado. O único componente do PL que variou entre 2002 e 2003 foram os prejuízos acumulados. Será que foi isso? Só comparar. O capital social também variou, então também está errado. Já que o capital social variou, a reserva de capital não variou, a reserva de lucro não variou, ações de tesouraria não variou e o prejuízo acumulado também variou. Mas a resposta está errada porque, além do prejuízo acumulado, o capital social também variou. Então essa questão estaria incorreta. O prejuízo apurado da companhia durante o exercício 2013 foi de 40.205,62. Bom, é só comparar o valor do prejuízo acumulado atual menos o anterior. Quer dizer, eu subtraio um do outro também. Bem simples. 1.319
74138 menos 1.279, 535, 76, que nos dá um saldo de 402, 205,62. O que faz da questão C, no nosso caso aqui, correta. Tá? Essa é a questão correta. Como só tem uma correta, essa é a alternativa correta. Mas ainda, para a gente lembrar melhor, é possível observar que os resultados dos componentes reserva de lucro e ações de tesouraria contribuíram para o aumento do PL no período analisado. Quer dizer, eles contribuíram, as reservas de lucro e ações de tesouraria. As ações de tesouraria não contribuiu para nada, uma vez que ela não mudou. E no caso do prejuízo acumulado, o prejuízo, nesse caso aqui, ele aumentou, né? Se ele estava acumulado, que é um valor negativo em 279, ele fez para melhorar. Então ele piorou o PL, fazendo que essa questão esteja errada. Os resultados componentes, ou seja, observar que o resultado componente reserva lucro contribuíram para o aumento do PL. Nenhuma dessas duas ações contribuíram para o aumento do PL. Na verdade, se vocês observarem, o que contribuiu para o aumento do PL foi o capital social alterado aqui, que ele foi maior do que esse. Então, pessoal, eu quero esclarecer que essa questão, eu estou anulando a pontuação dela, portanto, eu vou conceder a pontuação a todos indiscriminadamente da forma que resolveu, por entender que eu não abordei isso com perfeição dentro de sala de aula. Como essa abordagem não foi completa, essa questão aqui, apesar de eu estar mostrando como é que resolve, ela é bem simples, mas ela está anulada, porque eu não abordei corretamente, assim, não abordei com muita clareza dentro de sala de aula. Só por isso. Perfeito? Ok, vamos lá. Pergunta número 3. A participação societária, na verdade está escrito errado, né? Porque, não, ok. A participação societária não são, ela é, né? A participação societária são aplicações, então seria as participações societárias, são aplicações de recursos em investimento permanente em outras sociedades, normalmente sob a forma de participações no seu capital social, que pode ser dividido em cotas ou em ações. Isso que a gente viu na última aula. Quando a companhia investe na participação societária de outra companhia, detendo a maior parte do capital com direito a voto na companhia investida, denominamos esse domínio de companhia investidora como controladora, acionista minoritário, acionista preferencial ou controle conjunto. Quando uma companhia investe na participação societária de outra companhia, detendo a maior parte do capital de direito, ela tem o direito do controle acionário da companhia. Quando assim ela tem, como eu disse, ela é uma controladora. Então, ela controla a outra, tanto pessoa física como jurídica. Quando tem a maioria do capital votante, né, com direito a voto, ele é controlador. Então, ela é o acionista principal, né, ou controlador, já que as demais estariam corretas, porque ela não é acionista minoritária, uma vez que ela tem o controle do direito a voto. Não seria acionista preferencial, porque esse tipo de ação não dá direito a voto. E o controle conjunto também não, porque não existe essa... Não é que não existe, até existe essa denominação, mas ela, pelo que o enunciado está dizendo aqui, ela domina sozinha. Então, portanto, a resposta certa é a questão A. Na pergunta número 4, isso aqui diz respeito às ações. Sabemos que a ação é a menor parte em que se divide o capital social de uma companhia, a sociedade por ações, não é isso? Que é o capital social dela dividido por ação. Se certa companhia tem um capital social dividido em 5.238.420 ações, cujo valor de mercado é de 41.907.400, podemos afirmar. Então vamos, antes de falar qualquer coisa, vamos dividir. Número de ações da companhia. Número de ações, nós temos 5.238.420.000 ações. Número de ações, né? NR de ações. Número de ações, esse patamar bem aqui.
temos como valor de mercado da companhia 41 bilhões, 907 milhões e 400 mil. Bom, então vamos lá. O que é valor de mercado da companhia? É o valor que o mercado, ou seja, os investidores externos, dão à companhia pelo preço que ele cota as ações, que é o preço de cotação de cada ação, que não necessariamente corresponde ao preço do capital patrimonial da empresa. Porque o patrimônio da empresa é aquele que está lá no patrimônio líquido registrado. Se eu tenho 5.238.420 ações, o valor patrimonial da empresa seria dividir o valor patrimonial por esse número de ações. Aí eu tenho o valor por ação. Mas se o mercado está cotando dizendo que vale 41 bilhões a companhia, então o valor de mercado dessa companhia, ó, o valor de mercado da companhia seria a divisão entre o valor por ações, que é o valor da cotação, né? A cotação da ação, que é o valor que é cotado, é o valor de mercado dividido pelo número de ações. Que aqui no caso deu R$8, né? Por aproximação, arredondando. Então, cada ação vale, o mercado cota a R$8. Vamos lá. Então, se certa companhia tem seu capital social dividido nessa formatação, podemos afirmar o valor da cotação da ação desta companhia é de R$8 por ação. Pronto, essa é a resposta certa. Vamos às demais. Sendo o valor patrimonial da companhia de 47, patrimonial agora, tá? 47, 490, 200, seu VPA será de 8.000, VPA é valor por ações. O valor por ações aí tem a ver com o valor patrimonial da companhia, que nada mais é dividir o valor da companhia patrimonial pelo total de número de ações. Quando eu faço essa divisão, eu acho o valor patrimonial da companhia, que é diferente do valor de mercado. O número de ações é o mesmo, aí eu tenho o valor de mercado. E eu tenho agora o valor, vou chamar aqui de VL mercado, né? E vamos chamar de valor patrimonial. O valor patrimonial, no enunciado aqui está dizendo 47 bi, 490, 200 mil. E aí, para apurar o valor de mercado, essa aqui é o valor da cotação da ação no mercado. E o valor patrimonial da ação, que é o VPA, consiste na divisão do valor patrimonial pelo número de ações existentes. E aí eu teria R$9, aproximadamente, ok? R$9,07, né? Portanto, essa questão de fato é incorreta. O valor de mercado da companhia está acima do seu valor patrimonial. Como vimos, não está. O valor patrimonial da ação, R$9. O valor de mercado está R$8 por ações, enquanto que o valor patrimonial, cada ação vale R$9,07. Portanto, não é verdadeiro, é o contrário. Para obter o controle acionário, basta que se detenha 2.619.210,01 de ações. Bom, só com essa afirmação nós não podemos falar nada, uma vez que o enunciado ele não esclarece o quantitativo dessas ações que dizem respeito às ações que são ordinárias, uma vez que não posso calcular em cima do total de ações, eu preciso calcular o controle, que significa 50% mais uma do total de ações ordinárias. E aqui o total de ações desse capital pode ter ordinárias e preferenciais. Como não foi dito isso, não é possível afirmar. Não quer dizer que ele não tem o controle acionário com esse quantitativo de ações, mas essa afirmação só com as informações prestadas não pode ser feita. Por isso que ela está errada, essa questão. E a pergunta número 5. Os candlestick, né, que são esses desenhos que indicam o comportamento em mercado de ativos, né, no caso de bolsa de valores,
representa o comportamento dos ativos, ou seja, das ações, que é a representação gráfica da variação de preço de determinado ativo em unidade de tempo, onde podemos avaliar o preço de abertura, de fechamento e o preço máximo e mínimo, como nós vimos em sala. Então, com base na figura acima, responda a afirmação correta. A. O candlestick de corpo preto, que é esse, representa a cotação do período ativo em que o preço de abertura foi igual ao do fechamento. Negativo. O preço de abertura, nesse caso, como é opaco, ele está representando que o ativo ele fechou em baixa. Isso quer dizer que o preço de abertura estava aqui em cima e o preço de fechamento aqui embaixo. Eles não são iguais. Tem essa distância aqui de um para o outro. Então essa questão está errada. B. O candlestick do corpo preto, opaco, representa a cotação do período ativo em que o preço de abertura foi maior que o preço de fechamento. É verdade. O preço de abertura está aqui. Por isso que é opaco, porque o preço de fechamento ele fica em baixa. Ele terminou em baixa, que é diferente desse vazado aqui, o branco. No branco, o preço de abertura está aqui embaixo e o preço de fechamento aqui em cima. Por isso que a gente chama que a ação fechou em alta, que essa distância determina alta. Nesse caso aqui, determina uma baixa. E esta é a questão certa, que inclusive está aqui destacada. Eu fiz isso de propósito, porque esse é um assunto que às vezes gera muita dúvida, e eu deixei bem claro que é a questão certa, é essa aqui mesmo. A C também não pode ser certa, porque diz, o candlestick corpo branco, vazado, que é esse, representa a cotação do período ativo em que o preço de abertura foi igual ao do fechamento. Não. Para que isso fosse igual, esse candlestick devia ser representado por uma formato de cruz, ou seja, esse corpo aqui devia ser vazio. Vazio que eu digo assim, ele deveria ser bem achatado aqui, ó, demonstrando que a abertura e fechamento são iguais. Só seria uma linha aqui e nada desse corpo. O candlestick de corpo branco, vazado, quer dizer, esse aqui, representa a cotação perioditiva em que o preço de abertura foi maior do que o fechamento. Não, nesse caso, o preço de abertura foi menor do que o preço de fechamento. Está aqui em cima, por isso que ele fechou em alta. Mas aí, então, está a resposta certa, é a letra B. Ok? E aí, gente, nós temos a análise e a resolução desse exercício. Perfeito? Se ainda persistiu algumas dúvidas ou persistiu alguma outra necessidade de esclarecimento, estou sempre à disposição. Um abraço.